Estudar cavernas é algo que está muito associado às ciências geográfica e mais especificamente às geociências, né? Então, assim, a gente pode estar estudando a espeleologia e entender um pouco sobre a importância dessas cavernas e até mesmo valorizá-las e fazê-las tornar conhecidas, principalmente na região amazônica, que pouca gente sabe, né, da existência delas. Vale salientar que eu mesma, quando cheguei aqui no Pará, eu fiquei um pouco admirada pela riqueza espeleológica que o estado traz, e mais ainda pelo fato de que as cavernas que a gente tem no Pará são cavernas que se diferenciam das conhecidas, vamos dizer assim, de maneira geral. Né? Então, assim, a gente tem um patrimônio espeleológico no Pará que advém de cavernas de tipos de litologias, de rochas, diferentes dos tipos tradicionais de cavernas. A maioria das cavernas que nós conhecemos, elas são formadas em rochas calcárias. E no caso das cavernas que a gente tem aqui no Pará, são cavernas que estão muito associadas às rochas areníticas, rochas em arenito e também ferríferas, principalmente ali na região de Carajás. Vale salientar que nós chamamos de cavernas como sendo algo mais, vamos dizer assim, informal. Mas, cientificamente falando, a gente costuma chamá-las de cavidades naturais subterrâneas, nas quais a gente vai classificar grutas, cavernas, abrigos, as várias formas que tem. A importância da gente estudar essas unidades, né, de paisagem tão específicas e tão peculiares advém do fato de que nelas a gente tem resguardado formas, litologias totalmente diferentes do que a gente tem no externo, né, nas áreas de céu aberto, poderíamos dizer assim, uma vez que as cavernas, elas são ambientes onde a gente vai ter um ambiente totalmente afótico, né? Então a gente não tem luz, nelas sobrevivem espécies, uma biodiversidade muito específica. Tem um ramo da biologia, inclusive, que nós chamamos de bioespeleologia, que ela vem desenvolvendo estudos muito específicos sobre os tipos de vidas que se desenvolvem lá. E elas são tão específicas e, vamos dizer assim, únicas, que elas muitas vezes podem resguardar formas de cura, de repente, para alguns tipos de doenças, que é o pessoal muito ocorre, né, nas pesquisas da biologia subterrânea. As cavidades naturais subterrâneas, elas são registradas, inclusive, como patrimônio espeleológico, de acordo com o decreto 347 de 2004 do CONAMA. E isso faz elevar ainda mais a importância pelo fato de que nela resguardam elementos tanto bióticos quanto abióticos, de beleza específica, relacionados também à própria histórico-cultural, uma vez que a gente sempre ouviu falar daquele termo, homens das cavernas, né? Isso é pelo fato de que a gente tem dentro das cavernas, inclusive, registros arqueológicos que trazem informações sobre como o homem viveu no passado distante, né? Então, para a gente poder entender um pouco como é que era o modo de vida e a história do ser humano. Então, não é apenas um patrimônio espeleológico no sentido de resguardar, então, ali rochas específicas, uma biologia, um tipo de vida específico que ali atua, mas também traz um pouco sobre a história, nossa história do ser humano, né? E a partir daí a gente tem encontrado várias dessas cavernas sendo exploradas, aos poucos sendo conhecidas, sendo, vamos dizer assim, material de interesse não apenas científico, mas também para as pessoas irem conhecer. Vale salientar que as cavernas ou as cavidades naturais subterrâneas, sejam cavernas, sejam grutas, elas são ambientes, vamos dizer assim, insalubres. O fato delas serem ambientes relativamente fechados, totalmente escuros, eles trazem um certo grau de periculosidade para quem a visita. Então tem que ter todo um cuidado. O ideal é que sejam utilizadas máscaras por conta do cheiro, né, do guano. O guano, na verdade, ele é as fezes dos morcegos, né, os morcegos que são tão conhecidos pra gente, e a gente sempre ouve falar que eles se resguardam nas cavernas ao longo do dia. Então, eles por conta disso, ela acaba exalando um cheiro desagradável, não apenas isso, mas o guano, quando ele é ressecado, ele pode levantar e gerar uma poeira fina que pode trazer alguns problemas de saúde pra gente. Além disso, a gente sabe que vai encontrar insetos diversos lá dentro, olipiões, vários tipos de espécies que a gente não conhece e que ainda estão para ser registradas. Muitas delas estão sendo registradas ao pouco. Ao exemplo que a gente teve na província espeleológica Altamira e Itaituba, que foi a província que eu estudei durante meu doutorado, ao longo do projeto de
plano de desenvolvimento para a construção da hidrelétrica de Belo Monte, foram realizados estudos em que, inclusive, foram catalogadas novas espécies, foram registradas novas cavernas que foram encontradas, né? E com isso a gente tem um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre essas cavernas. Sobre essa questão do mapeamento das cavernas, a gente sabe que o fato da região amazônica ser uma região extremamente, muito extensa, né? A gente sabe que tem boa parte da região amazônica ela também é inabitada, ela ainda é muito florestada, então muita coisa a gente não conhece. O que nós temos mapeado e registrado é o que vai se percorrendo, o que vai ser estudado, o que as pessoas vão se deparando e vão conhecendo. Já há um registro no cadastro, no anuário estatístico da SECAV, né, que é o órgão especificamente ligado ao ICMBio, de quase 3 mil cavernas, né, quase 3 mil unidades, cavidades naturais subterrâneas registradas no Pará, só no Pará. E a Amazônia como toda, a gente pode fazer também um levantamento e registrar um pouco sobre isso. Eu trago em destaque essa informação no sentido de que a gente sempre ouve falar a nível nacional, a nível de Brasil, cavernas muito mais associadas à região ali de Minas Gerais, a região da Bahia, mas é importante salientar que a gente tem um patrimônio espeleológico bastante significativo aqui no Pará, né, e que ele se concentra em boa parte tanto na província espeleológica Altamira e Itaituba, essa área que inclusive ela está muito ligada à região transamazônica, né, onde a gente tem o contorno, né, vamos dizer assim, a sequência, aquela linha onde a gente tem a estrada da região transamazônica, da BR da Transamazônica, né, e a gente vai ter também um registro muito específico na região do Carajás, região São Gerardo do Araguaia, que tem uma riqueza espeleológica altíssima. Muito do que a gente tem de registro se deve ao fato de que vários estudos foram realizados nessas regiões. Isso quer dizer que podem haver muitas outras cavernas e a gente não tem conhecimento sobre elas, estão por debaixo da floresta, né? Então tem muito ainda que se conhecer. A maior dificuldade que nós temos é essa, justamente percorrer essas áreas, chegar até elas. Como é que a gente pode estar chegando até essas áreas que são relativamente inóspitas, né? E poder fazer o registro. Além disso, tem o fato também de que muitas cavernas são até conhecidas por moradores locais, por tribos indígenas e não estão ainda registradas. Então a gente tem apenas um registro, mas não necessariamente esse registro nos diz a real, né, o real número que a gente tem sobre essas cavernas. Sobre o potencial turístico, como eu falei anteriormente, a gente tem essa dificuldade de acessos. Nem todas elas têm uma acessibilidade fácil. Muitas das cavernas, pelo menos as que eu percorri, a gente tem que passar por trilhas, que são trilhas em áreas bem fechadas, de mata fechada, e não é todo mundo que tem essa, vamos dizer assim, que esteja disposto a explorar cavernas assim turisticamente. Então, a gente tem um público muito específico, um público que gosta do que nós chamamos, inclusive, de turismo de aventura, né? E mais especificamente, em se tratando da geodiversidade, a gente tem um ramo na geodiversidade que nós chamamos de geoturismo. Então, tem pessoas que estão ligadas diretamente, que têm interesse em conhecer áreas assim, é um turismo muito específico. Exploradas turisticamente, a gente tem ainda assim um fator assim de algumas dificuldades que estão associadas principalmente à questão de acesso, de conhecimento e de proteção. Outro detalhe que a gente tem que levar em consideração é que nem todas as cavernas elas se encontram dentro de unidades de conservação. A gente tem algumas que se encontram dentro de unidades de conservação, como as que a gente tem lá no São Gerardo do Araguaia, na APA do Araguaia, né, que inclusive ela é gerenciada pelo Estado, mas, por exemplo, as da região transamazônica, que foram as que foram objeto de estudo da minha pesquisa na época de doutorado, nenhuma delas se encontra dentro de unidade de conservação alguma. Algumas delas têm registro de algumas delas que ficam dentro de tribos indígenas. E o fato de elas estarem dentro de tribo indígenas acaba, de certa forma, facilitando, né, a gente ter uma proteção desses ambientes em que eles não venham ser explorados de maneira inadequada. Quando eu falo da exploração inadequada, é quando a gente, por exemplo, entra em algum tipo de caverna que ela já tem um certo grau de exploração, de visitação, e a gente vai encontrar alguns pontos de degradação, como, por exemplo, desvio das suas águas. Haja visto que boa parte dessas cavernas elas são fonte de água subterrânea, elas, na verdade, elas têm a sua formação diretamente ligada à água subterrânea e elas acabam sendo também nascentes de muitos rios e igarapés que a gente tem na região amazônica. Então, muitas vezes a gente vai encontrar essas fontes sendo desviadas para alimentar, vamos dizer assim, alguns lagos artificiais, de algumas áreas que o pessoal utiliza para lazer. Como também a gente vai encontrar
as paredes das cavernas com inscrições riscadas ou mesmo degradadas, né? Então a gente diga, eu até brinco com os meus alunos e digo assim, são as inscrições modernas, né? Que não são as rupestres que a gente tinha, aquele registro histórico de como o ser humano vivia ali. Mas hoje a gente tem aqueles registros como se fossem pichações mesmo, né? Ou pichações ou vamos dizer assim, uma falha que eles acabam gerando em cima da rocha e acaba, de certa forma, degradando e de certa forma, deixando as cavernas susceptíveis a esse tipo de forma inadequada de uso. Continuando a falar sobre potencial turístico, a gente sabe que Brasil afora, a gente vai encontrar cavernas que já são extremamente bem exploradas turisticamente. Essa exploração, ela é controlada, ela está associada a unidades de conservação, elas têm toda, vamos dizer assim, uma forma de poder trabalhar o turismo dela de maneira adequada, com instalação de iluminação para os visitantes que vão visitá-las, né? Com instrução de guias de turismo, os guias espeleológicos, as pessoas da localidade ou guias de turismo que são treinados e são conhecedores da área, dos caminhos. Mais um detalhe que não pode faltar é o fato de que nas cavernas elas são como se fossem labirintos subterrâneos. Algumas delas, se você entrar, se você não conhece o lugar, você talvez entre e não saiba sair. Então, todo cuidado é pouco na hora de explorar cavernas. Então, no momento de se abrir uma caverna para visitação turística, tem que se fazer um estudo de impacto ambiental na área, tem que se fazer um estudo espeleológico sobre como aquela caverna ela pode ser conhecida e que parte daquela caverna ela pode ser aberta ao público. A gente tem, como eu já falei anteriormente, a minha pesquisa de doutorado se desenvolveu na província espeleológica Altamira e Itaituba. Nessa província, que ela se estende boa parte da região da Transamazônica, a gente tem um número muito significativo de cavernas, em que cavernas, grutas, abrigos, entre outras unidades, né, cavidades naturais subterrâneas, como eu citei anteriormente. A gente acaba associando muito mais a fala em relação a cavernas mesmo. E que boa parte delas, elas estão em usos inadequados ou não são utilizadas, são apenas conhecidas, são registradas apenas. Na minha tese de doutorado, a gente fez um levantamento sobre um planejamento ambiental voltado, né, para compatibilizar o uso dessas cavernas e por fim, a gente tomou uma delas como um exemplo onde a gente poderia estar, vamos dizer assim, incluindo uma proposta de planejamento de uso espeleológico, planejamento, né, de exploração espeleológica, que foi a Caverna do Limoeiro, que se localiza no município de Medicilândia. Essa caverna, ela se encontra dentro de uma unidade particular, mas ela, junto com ela tem toda uma, vamos dizer assim, uma riqueza cultural, local, né, que a gente tem aqui de toda a nossa região. Então a gente está associando ali naquela região a produção do cacau, fábrica de chocolate, que na época que eu estava desenvolvendo a minha pesquisa ela ainda era bem inicial, hoje já explodiu bastante, né? A gente já tem uma boa quantidade de produtores já buscando conhecer mais, né, o chocolate da Amazônia, chocolate orgânico, vamos dizer assim, né, chocolate produzido na Amazônia mesmo. Então naquela época, eu digo naquela época porque eu defendi meu doutorado em 2017, então de 2017 para cá a gente já está com quase 10 anos, né, estamos com 8 anos agora, né? Então já tem um bom tempo, onde a gente tem esse boom do chocolate da Amazônia. Na época que eu estava terminando meu doutorado, foi a primeira vez que o Pará ultrapassou a Bahia em produção de cacau, e naquele momento Medicilândia ela era. Vamos voltar às cavernas. Então a proposta do planejamento espeleológico era um planejamento, vamos dizer assim, de geoturismo naquela região, que eu pudesse associar a cultura, que eu pudesse associar o conhecimento sobre a produção rural naquele ambiente, conhecer elementos da geodiversidade, como cavernas, cachoeiras, lagoas que a gente tem ali naquela região. Lá tem uma lagoa azul, como eles chamam, ficou bem próxima também à Caverna do Limoeiro, e também a própria visitação na fábrica de chocolate para as pessoas conhecerem. Então, no final, né, além de fazer a associação desses pontos turísticos associados ao geoturismo, né, que é entender a geodiversidade daquele ambiente, a própria caverna ela teve um mapeamento específico, há um mapeamento que foi realizada nos anos, mais ou menos anos 90, né, pelo Grupo Espeleológico Paraense, onde a gente pegou desse mapeamento, a gente, vamos dizer assim, mapeou as áreas possíveis para se fazer uma visitação turística. E aí, assim, a gente poderia estar fazendo esse desenvolvimento de um turismo, um possível turismo. A gente sabe que atualmente
A própria prefeitura de Medicilândia, né, ela já tem interesse em desenvolver o turismo naquela região associado ao uso das cavernas, a própria produção de cacau, né, que você pode também estar buscando melhores informações com a equipe lá de Altamira.